é uma linguagem de programação de alto nível voltada para o desenvolvimento web, criada originalmente para funcionar do lado do usuário, ou seja, nos navegadores. Junto do HTML e do CSS, é uma das principais tecnologias da web, permitindo a criação de páginas interativas com elementos dinâmicos e de boa performance. Originalmente criada em meados de 1995, a linguagem de programação foi criada por Brendan Eich, inicialmente com o nome de LeavScript, a pedido da empresa Netscape. As características de JavaScript é praticamente qualquer tipo de dado é um objeto. Cada item dessa coleção de valores é chamado de propriedade. Cada propriedade é composta por um par de nome, valor. Quando uma propriedade armazena uma função, ela se torna o que chamamos de método. Paradigma que suporta JavaScript são eles: multiparadigma funcional, imperativo orientada a objetos. A parte cliente da página web é composta basicamente por três componentes: conteúdo, que é informação, apresentação, visual, formatação e design, e o comportamento, mudanças dinâmicas. Podemos dividir esses componentes em três tecnologias básicas: HTML é o conteúdo, CSS é a apresentação e o JavaScript é o comportamento. O JavaScript é uma linguagem interpretada, não necessita de compilação para executar programas. O navegador precisa conter apenas um programa interpretador. Idealmente, esses três componentes devem ser separados: HTML em um arquivo, fazendo referência ao CSS e JavaScript externo. A separação é importante para reuso de códigos, atender a uma gama maior de plataformas de exibição e políticas de empresas. O navegador não pode suportar o CSS ou JavaScript. O usuário pode preferir desativar o CSS ou JavaScript. Facilita a manutenção da página web. Design, cuida de CSS, imagens, etc. O programador mantém o JavaScript. Plataformas para desenvolver o JavaScript: Node, Sony, Ajax, Angular, Backbone. A saída de dados no JavaScript a gente pode fazer de mais de uma forma. Eu exemplifiquei com Arlet, mas poderia também ter sido feito com Indo.Arlet, que daria no mesmo. Já a entrada de dados, primeiro a gente tem que entender de variáveis. E as variáveis em JavaScript são nomes simbólicos para valores da nossa aplicação. Primeiro a gente vai criar uma variável qualquer, colocar o operador de atribuição, que é o sinal de igualdade, e vamos colocar o comando prompt. Entre parênteses, a gente vai colocar a mensagem que nós queremos que o usuário veja. Então, se eu quiser que o usuário digite o nome dele, então eu vou colocar digite seu nome. E se quiser mostrar o nome dele, eu vou colocar, por exemplo, Alert, ponto e vírgula, que vai ser a variável que vai guardar o nome do nosso usuário. Aí a gente vai salvar, Ctrl C, e ir no navegador e carregar. E lá vai abrir uma janela com espaço para a gente escrever o nosso nome. E ao escrever, apertamos o OK. A página vai adicionar essa variável, que é o nome que eu adicionei, no caso pode ser Israel, e é assim que a gente vai fazer a entrada de dados no nosso código em JavaScript. Na prática, a gente não cria matriz em JavaScript. A gente tem que criar uma estrutura que seja similar a uma matriz para poder utilizar esse tipo de estrutura de dados. E para isso, devemos criar um array de arrays. E um array, no JavaScript, ele é um vetor. E o que é uma matriz? É um array bidimensional. Como a gente consegue criar um array em JavaScript, basta criar um vetor de vetores, ou seja, um array de arrays, e vamos ter uma estrutura parecida ou até mesmo idêntica a uma matriz. Bom, na demonstração acima, eu utilizei esse esqueleto de página, como pode ser acompanhado por todos, visto por todos. Eu comecei criando um array de 2 dimensões. Eu comecei criando uma variável, que eu dei o nome de matriz,
e atribuir a ela os colchetes, né, que significa um vetor. Em vez de criar elementos direto, eu fiz o seguinte: eu abri novamente outro colchete e dentro eu coloquei os elementos que eu queria que fizesse parte da matriz. Eu coloquei o nome de frutas. E o que eu fiz, né? Aqui no caso, eu tenho um vetor, uma dimensão, dentro de outro vetor, duas dimensões. Portanto, eu tenho uma matriz. Vetor, como a gente aprendeu, é uma estrutura de dados indexada que pode armazenar múltiplos valores. Na linguagem de programação JavaScript, a gente chama de array. E o array não é banco de dados, é um tipo especial de variável. Variáveis trabalham com memória, banco de dados trabalha com armazenamento em disco. O array armazena os dados como se fosse uma lista, e cada item da lista tem um identificador chamado de índice. E é pelo índice que a gente adiciona, recupera ou modifica um item da lista. O índice do array começa sempre em 0 e o tamanho do array é determinado pelo número de itens da lista. Simplificando, o array ou vetor pode ser entendido como uma forma especial de trabalhar com as variáveis.